que fica. Os dados do desemprego saíram hoje com mais uma mínima histórica, Giane. Caiu a taxa de desemprego no país para o trimestre encerrado em novembro, agora de 2025, caiu para 5,2%. De novo, a menor taxa registrada desde o início do levantamento do IBGE, que foi em 2012. Então, no trimestre anterior estava em 5,6%, caiu para 5,2%. No ano passado, 6,1%, agora caiu para 5,2%. Toda vez que a gente fala nesses dados, alguns ouvintes, um grupo de ouvintes fica na dúvida, fica na bronca, dizendo o governo federal mexe nesses números conforme lhe convém. Por isso a gente quer entender como esses números são feitos, como se chega nessa pesquisa, com o coordenador estadual da PNAD contínua do IBGE, que é a pesquisa que mostra esses números. Ele coordena aqui no Rio Grande do Sul, Walter de Souza Rodrigues. Se o senhor puder nos explicar de maneira bem didática para esses ouvintes que desconfiam dos números do IBGE, nós lhe agradecemos muito. Bom dia. Bom dia, me escutam bem? Sim. Tá. Bom, em primeiro lugar, IBGE não é governo, né? IBGE é Estado brasileiro, é um órgão técnico que onde trabalham servidores de carreira do IBGE. Então, eu mesmo sou coordenador da PNAD contínua desde 2014. Agora, há pouco tempo, nós tivemos o nosso superintendente estadual que se aposentou depois de mais de 30 anos como superintendente estadual. Então, nós no IBGE, os cargos técnicos, eles não têm gerências em relação a governos. Bom, a segunda coisa tem que ficar bem clara. O IBGE, ele segue um padrão internacional que é da Organização Internacional do Trabalho. Toda pesquisa sobre o mercado de trabalho deve seguir este mesmo padrão, de forma que nós tenhamos confiabilidade, nós tenhamos comparabilidade. Tá? Como é que nós chegamos numa taxa de desemprego? Primeiro, eu acho que é importante a gente salientar que a PNAD contínua é uma pesquisa domiciliar. Então, nós vamos até a casa das pessoas perguntar se elas estão trabalhando ou não, se estão procurando trabalho ou não, se estão trabalhando as características do trabalho, se estão procurando, se poderiam começar a trabalhar, se não estão procurando, por que não estão procurando trabalho. Tá? Uma grande vantagem de ser uma pesquisa domiciliar é que nós conseguimos medir o trabalho informal, que é uma característica negativa do mercado de trabalho brasileiro, decrescente neste momento. Nós estamos em torno de 37% das pessoas que estão trabalhando no Brasil estão trabalhando na informalidade. Elas não têm carteira assinada, não têm CNPJ, não têm registro nenhum. Sem a PNAD contínua, essas pessoas ficariam invisíveis. No Rio Grande do Sul, nós não temos dado hoje, porque essa é uma divulgação mensal, não é trimestral, nós temos mais de 30% dos trabalhadores gaúchos trabalhando na informalidade. E a gente só consegue pegar isso porque é uma pesquisa domiciliar. Tá? Como é que a gente chega neste número, chega numa taxa de desocupação? Primeiro, nós temos um contingente de pessoas que é a população em idade de trabalhar, população acima de 14 anos ou mais. Acima de 14 anos ou mais, o jovem pode trabalhar como jovem aprendiz. Essa população que está na idade de trabalhar, primeiro ela tem duas divisões: a população que está na força de trabalho e a população que está fora da força de trabalho. Na força de trabalho estão aquelas pessoas que estão trabalhando, estão produzindo bens ou serviços, e também aquelas pessoas que estão procurando trabalho, que tomaram uma medida concreta, não apenas ficaram olhando o jornal e esperando, mas foram atrás de uma oportunidade de trabalho e que teriam disponibilidade para começar a trabalhar se conseguisse trabalho. Tá? Então, a força de trabalho, ela é o nosso 100%. Quanto desta força de trabalho está desempregada, está desocupada, que é o termo técnico que a gente usa? São esses números que foram divulgados hoje. Tá?
Tem uma pergunta que os nossos ouvintes fazem bastante. Eu imagino que o senhor também deve receber bastante, em especial no almoço de domingo da sua família, que é o pessoal do Bolsa Família. Entra onde na pesquisa? Está rindo, né? Eu imagino que devem perguntar para o senhor isso também. Eu tinha certeza que essa pergunta ia surgir, porque esse é uma questão que aparece muito em fake news, né? Inclusive agora apareceu uma pessoa que eu nem esperava que fosse dizer tamanha bobagem, ela dizendo que quem recebe Bolsa Família conta como trabalhando. Quem recebe Bolsa Família vai depender do que está fazendo. Se a pessoa está trabalhando, ela é ocupada. Lembrando que a pessoa pode estar trabalhando e ao mesmo tempo recebendo Bolsa Família, porque o corte para receber Bolsa Família, se não me engano, é de R$218 a renda per capita. Então, se eu tenho uma família de 5 pessoas com uma renda de R$1.000, eu tenho uma renda de R$200 per capita. Então, essa família seria elegível para o Bolsa Família. Não há oposição nenhuma. Agora, se essa pessoa que está recebendo Bolsa Família está procurando trabalho, está tomando uma medida efetiva para encontrar trabalho, ela vai ser um desempregado. Se ela não está trabalhando e nem está procurando trabalho, ela não está dentro da força de trabalho, ela está fora da força de trabalho. Aí nós vamos ter que ver uma outra classificação destas pessoas que estão fora da força de trabalho. Se elas são o que nós chamamos de força de trabalho potencial. Vamos dar um exemplo. Nós entrevistamos uma mãe de um domicílio que recebe Bolsa Família. Nós perguntamos para ela se ela está trabalhando. Ela disse que não está trabalhando. Nós vamos perguntar para ela por que a senhora não está trabalhando, por que não está procurando trabalho se não está trabalhando. Ela vai nos dizer, neste exemplo, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, que um turno vão para a escola e no turno inverso ficam em casa e eu não tenho quem cuide deles. Se eu não tivesse que cuidar dos meus filhos, eu poderia estar trabalhando num trabalho de 2 turnos, tá? Então essa pessoa, ela está na força de trabalho potencial. Ela tem o potencial de passar para a força de trabalho. Se ela procurar trabalho e não conseguir, vai ser um desempregado. Se ela procurar trabalho e conseguir, ela vai ser um empregado, um ocupado, né? Então, o fato da pessoa receber ou não Bolsa Família não a classifica diretamente em qualquer uma das classificações do mercado de trabalho. Essa pessoa também pode ser aquela pessoa que nós chamamos de desalentado, que é aquela pessoa que procurou o trabalho durante muito tempo, não encontrou o trabalho e desistiu de procurar trabalho. Felizmente, esse grupo de desalentados também é um grupo que vem reduzindo ao longo dos últimos meses. Bom, o governo tem dito que boa parte desses novos empregos gerados nesses últimos anos têm sido ocupados justamente por pessoas oriundas do Bolsa Família, pessoas que entenderam que deveriam aceitar esse emprego, deixaram o Bolsa Família e aceitaram trabalhar. Na estatística fica claro isso, a origem das pessoas que estão ocupando os novos empregos criados? Não, a gente não tem essa... A gente tem, claro, a gente pergunta, isso vai compor depois uma outra estatística, que é divulgada anualmente, que é a estatística de rendimentos, que vai pegar os rendimentos do trabalho e os rendimentos de outras fontes, inclusive Bolsa Família, etc. Nós perguntamos se a pessoa recebe, mas a gente não tem essa pergunta se ela saiu do Bolsa Família para conseguir o trabalho. Eu já ouvi essa estatística, talvez exista no CAGED, que é um cadastro baseado nas contratações formais, alguma pergunta disso, mas este não é o dado do IBGE. Claro que a gente sabe que, inclusive, uma pessoa pode trabalhar, estar recebendo Bolsa Família, começar um trabalho e não perder totalmente o Bolsa Família, que eu acredito que seja o que chamam de regra de transição, que durante alguns meses ela ainda continua recebendo parte deste valor. Então, não existe essa impossibilidade de uma pessoa que recebe Bolsa Família trabalhar. Então, por isso que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como eu disse, a pessoa pode receber Bolsa Família e estar em diferentes situações em relação
ao mercado de trabalho. Esse é um apontamento, inclusive, né, pela dificuldade de se preencher vagas com carteira assinada. Coordenador, nós estamos em pleno emprego? Olha, eu não gosto dessa expressão. Eu me lembro lá no tempo ainda da PME, que era só nas 6 regiões metropolitanas, né, inclusive Porto Alegre. O colega Simar Azeredo, que é uma das principais figuras do IBGE em relação à estatística do trabalho, sempre dizia assim, olha, a gente não pode falar em pleno emprego porque a gente não tem uma desigualdade regional. A gente tinha regiões metropolitanas com um desemprego maior, regiões metropolitanas com um desemprego menor. Hoje, na PNAD contínua, que é uma pesquisa que vai a todos os rincões do país, que pega inclusive o emprego rural, nós temos uma divulgação inclusive de recortes geográficos. Nós temos 7 recortes geográficos no Rio Grande do Sul. Então, assim, se nós olharmos com uma lupa o mercado do trabalho, nós vamos ver que existem desigualdades regionais. Por exemplo, a taxa de desemprego em Porto Alegre, na região metropolitana, ela é maior que a taxa de desemprego em várias regiões do estado. Ela chega a ser o dobro, talvez o triplo de algumas regiões do estado. Mesma coisa se nós formos olhar Florianópolis e o entorno metropolitano de Florianópolis. Então a gente tem uma desigualdade regional. Nós temos uma desigualdade por sexo. O mercado de trabalho não é igual para homens e mulheres. Nós sabemos que rendimentos não são iguais, taxa de desemprego não é igual. Essa taxa de desemprego também, quando nós analisamos por grau de instrução, por idade, nós vemos também que existem desigualdades. Então não dá para a gente dizer, olhando o geral, que nós temos um pleno emprego, porque nós temos que olhar estas particularidades, essas desigualdades que existem no mercado de trabalho, que são reflexos das desigualdades que existem na sociedade. Nós lhe agradecemos, viu? Sim. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Perfeito, muito obrigada. Coordenador da pesquisa da PNAD contínua do IBGE aqui no Rio Grande do Sul, Walter Rodrigues. Bom fim de ano para o senhor.